Então, esse primeiro exercício que a Pro tinha passado, referente ao coronavírus, né, que nas mídias e fez com que nós entrássemos nesse isolamento, né, foi então proposital fazer um estudo disso para vocês verem a proporção da doença em outros países, né. Então, aqui a gente tem um exemplo referente da Itália, né, com a população atual sendo a quantidade de homens e mulheres que a Pro colocou separado só para confundir, tá? Porque a gente não vai utilizar a população específica separada de homens e mulheres. O número de mortos decorrentes do coronavírus, que seria 4.825 pessoas, e o número total de casos, né, de pessoas doentes, 53.578, né? E a gente ainda tinha um número de casos novos no dia 21/3, então até o dia 20/3 tinha 53 mil pessoas. Daí no dia 21, um dia depois, aumentou mais 6.557. A Pro pedia a incidência no dia 21, tá? A prevalência no dia 21, lembra incidência, número de casos novos, prevalência novos mais antigos. Os fatores que podem aumentar essa prevalência, o coeficiente de mortalidade e letalidade. Então, vamos lá. Para a gente calcular a incidência, né, a gente vai ter que pegar o número de casos novos que aconteceram, né, pela população total, né? O número de casos novos no dia 21 foi 6.557, lembram? Dividido pela população total, né? A gente teve um resultado de 0,00010. Professora, como que a gente vai entender isso, né? Então, como o número da população é muito grande, a Pro multiplicou por 100 mil. Então, quer dizer o quê? Que para cada 100 mil habitantes, existem 10 novos casos de corona. Olhando agora pelo número, né, de pessoas total e número de pessoas que poderão ter a doença, né, que têm a doença, a gente vê que é um número relativamente baixo, né? A cada 100 mil pessoas, existem 10 casos. Aí, em relação à prevalência, né, no dia 21, o número de indivíduos doentes, novos mais antigos, pelo número total. Então, a gente ia ter que somar o número dos casos novos do dia 21, mais o número de casos que já existia até o dia 23, que daria 60.135 casos, pelo total, né, de pessoas na população. Mesma coisa, Pro resolveu dividir, multiplicar depois por 100 mil para a gente conseguir interpretar esse dado. Poderia ser por 100? Poderia, só que daí seria por 100 pessoas, né? Por 1.000 pessoas, por 10 mil. Aqui por 100 mil, o que a gente consegue ver? Que para cada 100 mil habitantes, há 100 casos de coronavírus, né? Então, a gente já vê aí uma prevalência maior da doença comparado à incidência. Ainda bem, né? O que pode aumentar essa prevalência? A gente tem um slide que a Pro acabou falando sobre ele lá, ó. Quanto mais tempo eu tenho uma doença, ou seja, se ela ficar por meses, por anos, se eu tiver um aumento do número da incidência, vai aumentar minha prevalência, porque é novos mais antigos. Se eu tiver um aumento da sobrevida, mas a pessoa não cure, né? Ela continue com a doença como se fosse uma doença crônica para o resto da vida. A questão da imigração, que a Pro falou na aula anterior, se a gente tem melhorias nos sistemas de informação, então a gente tem dados reais, olha a importância desses dados reais, de a gente ter os exames para estar confirmando a existência desses vírus nessas pessoas, e melhor recursos diagnósticos, tá? Mais testes para estar confirmando esse diagnóstico. Aí aqui a letra D era para calcular o coeficiente de mortalidade da doença. Mortalidade, o número total de óbitos pela população total. Então, a gente viu lá, ó, o número de mortos decorrentes do coronavírus era de 4.825 pessoas. Dividido pela população total, né? Daí a Pro multiplicou de novo por 100 mil, para a gente entender que
cada 100 mil habitantes há 8 mortes, né? Então, 8 mortes para cada 100 mil habitantes, não é para cada 100 habitantes, é 100 mil habitantes, ok? E a letalidade, que é mais utilizada que a mortalidade, né? A letalidade vai ser o total de óbitos determinado por determinada doença, ou seja, aquelas pessoas que morreram decorrentes do coronavírus, que é 4.825, dividido pelo total de casos dessa doença, né? Então, a gente vai somar aí essas pessoas infectadas no dia 20 mais as do dia 21 e vai estar vendo que para cada 100 casos da doença, há 8 mortes, tá? Então, aqui a professora multiplicou só por 100, porque a divisão já deu um número bem menor, né? Como vocês puderam ver. Então, a interpretação fica mais fácil. Dúvidas, né? Vejam novamente esse vídeo com calma, tentem realizar novamente o outro exercício e a Pro vai disponibilizar uma lista de exercícios para vocês estarem fazendo no final de semana. Não se esqueçam de usar as redes institucionais para estar entrando em contato com a Pro. Um beijo e até segunda-feira.